Estamos começando Mais Saúde hoje com a presença aqui do professor Nélio Artiles. Professor Nélio Artiles, eu gostaria de iniciar esse nosso encontro, primeiro lhe agradecendo muitíssimo por sua presença aqui, mas com uma pergunta pouco específica. Nós estamos vivendo, professor Nélio, uma situação preocupante do ponto de vista da saúde pública em nosso país? Com certeza, professor César. Na verdade, também eu agradeço muito pelo convite, dizer que é um prazer estar com o meu amigo e esse grande profissional que é o professor César Rondes, nesse programa que tem, com certeza, colaborado muito com a saúde do nosso município, porque a informação é tudo. Vivemos sim, professor César, num momento de dificuldade. O país vive uma dificuldade política, econômica, e social. Com isso, as doenças relacionadas à pobreza, relacionadas à falta de estrutura social, aparecem. E nós poderíamos incluir a presença do Aedes aegypti e a sua expansão por todo o país como uma dessas consequências da crise econômica e social que estamos vivendo? Com certeza. Na verdade, o alto grau de infestação que hoje o Aedes aegypti atinge em todas as cidades brasileiras, em grande parte das cidades brasileiras, coloca em risco várias doenças. E doenças essas que são transmitidas por esse mosquito, como dengue, como a zika, que está se falando tanto hoje, a chikungunya, a gente, na verdade, febre amarela, quer dizer, que na verdade nós não temos aqui, mas é um risco constante, nos deixa muito preocupados, porque a falta de estrutura social, a pobreza, a falta de cuidado com os terrenos, com as possibilidades de criadouro do mosquito e a falta de responsabilidade do poder público deixa a gente extremamente preocupado. Eu me recordo que há 20 e poucos anos atrás, os dois e mais alguns colegas já discutíamos que a dengue parecia uma virose a mais, mas que por trás dessa máscara de pseudo-inocência se escondia um quadro grave, que era a possibilidade de episódios de dengue hemorrágica no futuro e de outras viroses transmitidas pelo Aedes aegypti. O poder público, no seu entendimento, professor Nélio, esteve omisso ou não houve uma percepção científica, epidemiológica da gravidade por parte da própria classe médica? Eu me lembro bem, professor César, nós num grupo de pessoas, no começo de uma epidemia. E, na verdade, aquilo que era epidemia virou uma endemia, com esses aumentos ocasionais que acontecem. Eu entendo que é um misto de tudo isso. Ao mesmo tempo que há uma omissão da falta de atitude, porque a falta de atitude é uma atitude, quer dizer, quando não há uma ação coletiva de buscar melhorias de condições, por exemplo, de saneamento e até mesmo de moradia numa cidade, isso leva a risco. Eu entendo que com isso, concomitante a isso, a classe médica talvez tenha ficado muito preocupado com outras questões e não deu a importância necessária. E com isso a população também, porque a população também tem a sua parcela de culpa, primeiro no fato de estar elegendo pessoas não adequadas para representar a população. E, além do mais, eu penso que a falta de comprometimento na resolução dessa situação, porque se cada cidadão soubesse que o seu terreno, apenas o seu terreno, não estou falando do seu terreno ao lado não, mas que o seu terreno pode ser um foco de mosquito, isso talvez nós tivéssemos mais amenizado essa epidemia, essas epidemias que acontecem, essas doenças tão graves quanto a dengue, que pode levar à morte. Porque não é uma doença que a gente está falando aqui como uma virose qualquer, é uma doença que pode levar à morte. Então, sem dúvida que é um conjunto dessa situação que você colocou aí. Perfeito. O que nós percebemos é que houve uma certa resignação, uma atitude de resignação por parte da classe médica e por parte das autoridades principalmente, com relação a uma inevitabilidade da presença do Aedes aegypti. Como se isso fosse um fato dado e, consequentemente, impossível de ser removido. E, no entanto, em meados do século passado,
o Brasil conseguiu erradicar o Aedes aegypti quando só dispunha de organoclorados. Exatamente. Então, possivelmente, a questão tenha sido mais um descomprometimento do que uma inexistência de meios para eliminar o Aedes aegypti, professor Artigas. O professor César, eu sou especialista na área e sabe muito bem que a prevenção ela deveria ser uma prioridade, né, em todas as circunstâncias do nosso país. Não estou falando só de doença, eu estou falando, por exemplo, de tragédias. Veja isso que está acontecendo em Mariana agora, né? É a falta de prevenção. Não existe uma vigilância adequada. A falta de vigilância, de estruturas que possam prevenir esse tipo de tragédia, porque o poderio econômico, os interesses políticos, né, mineradoras ricas que patrocinaram tantos políticos, não é isso? E com isso reduziram as leis ambientais, por exemplo, né? Os valores das leis ambientais diminuem, né? Do controle das leis ambientais, em detrimento de um aumento de lucratividade, né, dessas mineradoras. E não é diferente em relação a essas doenças, porque quando você não tenha o interesse, né, o interesse na prevenção, porque se tem uma casa fechada, se tem um prédio fechado, se tem um terreno baldio fechado, isso na verdade, é responsabilidade do dono, mas passa a ser também uma responsabilidade pública, do poder público. Exatamente. Né? Terminamos aqui o nosso primeiro bloco e retornamos em seguida, depois de um cafezinho e uma água gelada com o professor Nélio Artigas.